Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta. Uma doença autoimune complexa que envolve uma abordagem multidisciplinar, que vai desde a terapias, a medicamentos e estilo de vida. A educação do paciente em relação à doença e a adesão ao tratamento são os aspectos-chave para o controle e para a melhoria da qualidade de vida do paciente que tem lúpus. Mas para falar mais sobre isso, nada melhor do que uma especialista no assunto. E nós temos duas. A Carla Dionello, que é reumatologista, já aparece aqui com a gente no nosso telão. Muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. É uma alegria estar aqui para falar de um assunto tão importante. E também a Carolina Malavasi, que é dermatologista. Obrigada pela participação, Carolina, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Olá a todos. Um prazer estar aqui na Alesp conversando sobre esse assunto tão importante. Vamos começar do início, então, para falar a respeito desse assunto? Acho que a primeira questão aqui, para que as pessoas que acompanham a gente em casa possam entender de forma bem didática, o que é o lúpus? É o lúpus ou a lúpus? Já começo a pergunta por aí. Carolina, com você primeiro. O lúpus, né? O lúpus é uma doença autoimune que pode ter manifestações na pele e que pode ter manifestações em órgãos internos, como a doutora Carla vai explanar com certeza com muito mais propriedade. A gente na dermatologia acaba acompanhando mais as manifestações da pele, né, no lúpus. Doutora Carla, o que é o lúpus? O que é também uma doença autoimune? Porque tem muita gente que não sabe, né? Qual que é a diferença? Bem, o lúpus, ele é uma doença inflamatória crônica que nós consideramos o grande exemplo, o grande protótipo de doença autoimune. Por conceito, doença autoimune é uma doença em que se produzem anticorpos contra os próprios tecidos da pessoa. Então, a pessoa começa a entender como partes do próprio corpo sendo estranhas e ela começa a produzir defesas contra essas partes. É isso que nós damos o nome de doença autoimune. E o lúpus, ele pode fazer manifestações cutâneas, como já foi dito, e também manifestações sistêmicas em diferentes locais. Isso quer dizer, aí a senhora me corrige se eu estiver errada, que existem vários tipos de lúpus ou não? Isso. Normalmente, a gente considera o lúpus como sendo cutâneo ou o lúpus sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, ele também pode fazer lesões de pele, mas não fica restrito à pele. Mas necessariamente quem tem lúpus tem lesões na pele? Carolina? Não necessariamente. A gente vê, sim, muitos pacientes que têm lúpus sistêmico, né, e que apresentam lesões na pele. Algumas lesões são bem emblemáticas, né, como aquele exantema em asa de borboleta na face, mas existem pacientes, sim, com lúpus eritematoso sistêmico que não têm apresentações na pele, eles vão ter apresentações somente no que a gente chama de órgãos-alvo, né? Doutora Carla, quais são os sintomas? Como é que a pessoa identifica que ela pode ter lúpus? Quais são os primeiros indícios? Como é que o lúpus surge na vida de uma pessoa? Bem, é muito importante nós falarmos da população de maior comprometimento ou maior risco. De modo geral, são as mulheres em idade jovem, né? Pode vir na infância, mas normalmente vem ali em torno dos 12, 13 anos de idade, até em torno dos 50 anos, é quando a gente tem o maior número de casos acontecendo. No entanto, os extremos de idade também podem ser acometidos, por exemplo, crianças e também idosos. Em relação a sintomas, sendo uma doença inflamatória sistêmica, o paciente pode ter febre, pode ter mal-estar, perda de apetite, gânglios difusos pelo corpo,
O paciente pode ter dores nas articulações, edema, né, inchaço nas articulações, que a gente dá o nome de artrite. E pegando já outros sistemas, ele pode ter manifestações relacionadas à doença renal, tá? E também alterações como derrame pleural, inflamação pulmonar, ou até mesmo manifestações de sistema nervoso central. Então, aí tem muitas outras coisas que podem acontecer. Mas é importante lembrar que é uma doença crônica. Então, não é uma doença com uma manifestação única uma vez na vida, né? É uma coisa que exige um período mais prolongado de acometimento. E é hereditário, doutora? Ou não? Ela tem um caráter hereditário, mas não é um caráter hereditário dominante. Existem muitos genes que podem se relacionar. A gente percebe nas famílias, existe uma predisposição familiar a doenças autoimunes, sim, mas não é uma presença obrigatória. Os elementos ambientais, que nós damos o nome de epigenética, são muito importantes, como, por exemplo, o hábito de fumar se relaciona ao desenvolvimento de lúpus, a alimentação muito inadequada, ambientes de elevado estresse, traumas físicos ou psíquicos, todas essas coisas entram como uns elementos ambientais que podem predispor o paciente a desenvolver a doença. Mas a genética familiar, realmente, ela existe. E é algo predominante, essa questão da genética, ou não necessariamente? Questão da genética... ela é predominante num diagnóstico como esse? Uma pessoa que tem alguém na família que tem lúpus pode ter mais chances de ter, ou não necessariamente? Ela tem mais chances de ter, mas não é obrigatório. Não é uma coisa necessariamente leva a outra. Na verdade, pode levar a outra. E com relação à dermatologia, agora eu queria te perguntar como é que vocês atuam nesse sentido. A lúpus, voltando agora para a doutora, ela tem como prevenir? A gente pode prevenir o lúpus ou não necessariamente? Depois eu passo para a questão da dermatologia, para a gente fazer um gancho. Então, a prevenção se dá através do comportamento, das questões ambientais. Então, hábitos saudáveis alimentares, prática de exercícios físicos, não fumar, procurar ter um ambiente psiquicamente saudável, né? Ambientes de conflito podem predispor. Então, manter o corpo e a mente saudável é muito importante. A busca do equilíbrio, né? O que todo mundo procura, mas é difícil de Exato. encontrar. Carolina, onde a dermatologia entra? Uma vez que o diagnóstico foi dado, qual é o papel de vocês, dermatologistas, nesse sentido, do tratamento do paciente? Então, uma vez que o diagnóstico de lúpus ele acontece, depende muito, a gente precisa caracterizar qual é a manifestação desse lúpus. Se essa manifestação é exclusivamente na pele, nós temos tanto medicamentos de uso tópico, né, como cremes e pomadas, tudo a depender da gravidade, da extensão dessas lesões, né? Existem subcategorias desse lúpus exclusivamente cutâneo, né, que ajudam também a gente a guiar esse tratamento. E a principal orientação que a gente dá, além, é claro, de orientar o paciente a ter um estilo de vida favorável, né, para a doença, então, ter bons hábitos de vida, né, ter boa alimentação, não ter vícios, né, como o tabagismo, o etilismo, né, tudo isso que vai contar muito até para as manifestações de pele,
mas a gente orienta muito a não exposição à radiação solar. A radiação ultravioleta, ela é extremamente maléfica para as lesões de pele do lúpus, sejam elas aonde elas estiverem, porque ele não vai acontecer só na face. Os pacientes com lúpus cutâneo, né, o lúpus da pele, eles podem apresentar lesões no couro cabeludo, na face, no corpo, em diversos locais. Então, a principal orientação que a gente dá é sempre em relação à proteção solar, porque a radiação ela é realmente bastante maléfica em relação ao lúpus. Tem algum padrão dessas lesões, para que as pessoas que estão em casa possam entender melhor, de forma bem didática mesmo? Como são essas lesões? Onde elas aparecem? Podem aparecer no corpo inteiro? Quando é que a pessoa sabe que aquela lesão pode ser um sinal de lúpus, por exemplo? Então, a lesão mais clássica do lúpus, que é a que a gente aprende lá na faculdade de medicina, é o exantema em asa de borboleta, que é o quê? É uma placa que pega toda essa região aqui do dorso nasal, das bochechas, né? E a pele fica com aspecto extremamente ressecado, algo espessado e bastante vermelho. E o paciente nota que quando ele se expõe ao sol, quando ele expõe essa lesão à radiação solar, essa lesão ela fica muito sintomática, muito vermelha, com ardência, com bastante sensibilidade. Porém, essa não é a única lesão. Em qualquer parte do corpo, pode aparecer até no couro cabeludo, né? Gerando queda dos cabelos ali naquele local. Não é uma queda de todos os cabelos da cabeça, mas sim onde surge aquela plaquinha, pode acontecer a queda dos cabelos. E são sempre assim, lesões em placas, que a gente percebe um discreto relevo da pele, rosadas ou bem avermelhadas, né? Não são lesões que sangram, mas elas podem coçar, elas podem arder, elas podem ser bastante sensíveis, e essa sensibilidade ela piora conforme a pessoa se expõe ao sol, tá? Então elas podem aparecer na região aqui do colo, dos braços, né? Principalmente elas vão predominar em áreas onde a gente no dia a dia acaba pegando um pouco de sol. Tá? Essas lesões, Então, elas podem ser um primeiro sintoma? Da... Essas lesões, elas podem ser um primeiro sintoma? Podem sim. Principalmente se o paciente apresentar lesões, se ele apresentar uma variante do lúpus que seja exclusivamente da pele, né? Nem todo lúpus ele vai causar as lesões de órgãos internos, né? A nefrite, as cardites, né? A pleurite, a derrame pleural, tudo isso. Então, nem todos os casos vão acontecer. Felizmente, aí o paciente ele vai ter aquelas lesões restritas exclusivamente à pele, tá? Não significa que o tratamento seja necessariamente algo super simples. Muitas vezes a gente precisa, sim, dar medicamentos, né, para que a gente alcance o controle desse quadro. Mas, nos quadros exclusivamente cutâneos, sim, as lesões de pele podem ser a primeira manifestação. E aí, quando esses primeiros sintomas ou quando aparecem essas lesões, os tratamentos são quais? São medicamentos, são pomadas? Conta um pouco pra gente. Tudo depende da extensão desse quadro clínico, né? Quantidade de lesões, área acometida. Então, a gente sempre tenta, inicialmente, um controle com medicações de uso tópico, né? Pomadas específicas, pomadas que vão fazer a regulação imune naquele local, né? Dependendo do local, a gente pode até fazer infiltrações, né? Tratamento que a gente faz no consultório, proteção solar, que é fundamental, e, em alguns casos, a gente precisa, sim, secar exames. Todos esses pacientes precisam ser triados para descartar a possibilidade deles terem lúpus sistêmico, né? E aí, se a gente detecta nesses exames de triagem, o paciente é encaminhado para o reumatologista, mas da nossa parte, a gente pode fazer o controle tanto de forma tópica, com cremes e pomadas específicos para cada caso, ou com medicamentos sistêmicos
e aí, geralmente, as medicações de primeira linha são por via oral. E essas lesões desaparecem na maior parte dos casos, é isso? Elas podem desaparecer, tudo depende do tempo de evolução. Em alguns casos, elas podem deixar lesões que a gente chama de cicatriciais, lesões que são residuais, ou seja, aquela sensibilidade melhora, aquelas lesões ficam mais finas, mas o paciente percebe que aquela pele ele não voltou 100% ao que era antes. Isso pode acontecer também. E aí é um aspecto mais crônico, mais cicatricial, que a gente vai acompanhando e tentando melhorar, até porque quando essas lesões estão na face, existe um incômodo estético para esse paciente. Existe uma questão até de autoestima também, né, nesse sentido. Doutora Carla, o que determina se o lúpus vai ser cutâneo ou sistêmico? Tem algo determinante nesse sentido? Explica pra gente, por favor. Em termos de predisposição, existem sim alguns genes, algumas questões genéticas envolvidas. Mas a diferenciação nós fazemos principalmente através da investigação do paciente. Então, o paciente vai ser classificado a partir da investigação como tendo comprometimento exclusivo da pele ou a doença sistêmica. Então, essa diferenciação é basicamente no momento que a gente investiga. Não é possível, infelizmente, que a gente determine, nem tenha certeza de que um paciente obrigatoriamente vai ter a forma sistêmica ou obrigatoriamente vai ter a forma cutânea. Existem casos do começo da lesão de pele, com evolução para o quadro sistêmico, e casos que não evoluem. E quais são os tipos de tratamento, doutora Carla? A senhora estava falando que é uma doença crônica, então essa pessoa ela vai ficar em atenção constante para o resto da vida em relação ao lúpus? Sim, o lúpus hoje ele é encarado como uma doença crônica e o paciente que faz o acompanhamento médico bem feito, regular, que segue as orientações, ele tem uma vida normal ou muito próxima do normal. Na verdade, o primeiro item do tratamento é a educação do paciente, que você muito bem pontuou no início da tua fala, Bruno, porque você entender o que você tem é muito importante. Então, a gente costuma dizer para os pacientes trazerem as suas dúvidas, listarem os questionamentos e trazerem para a gente qualquer tipo de dúvida. Então, a educação do paciente é muito importante. A segunda coisa é fazer uso dos medicamentos que são previstos. Em alguns casos, a gente vai lançar mão de imunossupressores, que são medicamentos que têm um poder de regular o sistema imune do paciente, que está muito ativo para menos, né? Então, a gente procura baixar um pouquinho essa autoimunidade, mas, de modo geral, os pacientes vão fazer uso de imunomoduladores, e o mais conhecido dos imunomoduladores é a hidroxicloroquina. Existe, inclusive, uma máxima, uma frase que fala que uma vez lúpus, sempre hidroxicloroquina, porque realmente é uma medicação que a cada pesquisa se mostra mais poder de cuidar dessa doença, é uma droga que tem uma ação importante, mas então, como eu disse, vai desde a educação, passando por corticoides, anti-inflamatórios, até uso de imunossupressores e imunomoduladores. E daí é para o resto da vida? Durante toda a vida do paciente, ele vai precisar ter esse acompanhamento ou tomar esses medicamentos? Exato. E aí, quando a senhora fala que um paciente com lúpus pode ter uma vida normal ou próxima da normal, basicamente é isso. Esse paciente tem lúpus, ele toma um medicamento e vive normalmente. Não tem nada que ele não possa fazer. Exato. Fazendo os cuidados, tendo os cuidados que foram citados em relação à exposição solar, uso da medicação, vir nas consultas, fazer o que precisa, o paciente tem uma vida próxima do normal.
é encarado como se fosse um paciente que tem hipertensão, diabetes, outra doença crônica que precisa vir no seu médico 3, 4 vezes ao ano. Em alguns casos, os pacientes que estão em fases muito tranquilas de doença, muitos anos de doença fora de atividade, nós inclusive começamos a retirar os medicamentos, diminuir o tratamento do paciente e também as consultas ficam mais espaçadas. Então, as consultas passam a ser 2 vezes ao ano, por exemplo. Doutora Carolina, ainda nesse cenário, imaginando esse cenário de um paciente que já vive com lúpus há um tempo, que já está educado, já sabe o que tem, faz um tratamento, quais são as precauções, os cuidados que ele deve ter com relação à exposição ao sol? Basta, por exemplo, passar protetor solar ou tem que ter outros cuidados? Em relação à proteção solar, né, a gente tem que pensar em alguns cuidados. Não é só a pele que fica mais sensível à radiação ultravioleta. Esse paciente ele vai ter uma sensibilidade maior na sua retina, especialmente se ele fizer uso da hidroxicloroquina. Essa retina é um pouco mais sensível. Então, não só o uso do protetor solar todos os dias, mas se ele estiver na rua, exposto ao sol, usar também óculos de sol. Caso o paciente vá fazer exposição, que a gente chama de exposição intencional ao sol, então, por exemplo, ele vai fazer uma caminhada no parque, ele vai fazer um esporte ao ar livre, ele vai nadar, alguma coisa assim, ele pode ainda lançar a mão de acessórios adicionais, como roupas com fator de proteção UV, né? E hoje em dia a gente encontra em casas esportivas, elas vão fazer uma proteção adicional, chapéus, o óculos de sol que eu já tinha mencionado, e sempre caprichar bastante no fotoprotetor em creme, em bastão, em gel, como o paciente preferir, mas usar na quantidade adequada, reaplicar a cada 2 horas. Então, essa questão da fotoproteção, ela é importante, porque as lesões são bastante sensíveis ao sol. Tem algo que não pode de jeito nenhum ou tudo pode com moderação e com cuidado? Eu acredito que se o paciente ele está em acompanhamento, fazendo o seu tratamento e com a doença controlada, ele pode de tudo. O que a gente não deve nunca na vida, e nenhum de nós, né, independente se temos lúpus ou não, é os abusos, né? Então, o paciente ele deve cultivar um estilo de vida o mais saudável possível, porque essa questão do estilo de vida, ela realmente impacta bastante na doença. Então, né? eu Mas passo... em termos de restrições, assim, ele pode fazer de tudo. Então, eu passo a bola agora para a doutora Carla, com relação a essa questão do estilo de vida, da alimentação saudável. Tem gente que acha que é balela, né, essa coisa de alimentação saudável. Mas realmente pode interferir no tratamento, no avanço da doença, doutora? Então, eu acho baseado em estudos clínicos, né, em dados científicos, que a palavra equilíbrio é a que melhor se aplica. Nem tudo pode, nem nada pode, né? Então, assim, não existem necessidades de radicalismos alimentares. Obrigatoriamente o paciente tem que parar de consumir glúten, obrigatoriamente ele tem que parar de consumir laticínio. Isso não tem respaldo científico sério nenhum que diga isso. Agora, os excessos, sim, têm que ser coibidos. E o paciente, ele tem que saber o que lhe faz mal. Por exemplo, se o paciente consome um alimento que faz com que ele fique com dor articular ou ele tenha alguma outra sintomatologia, o ideal é que ele não faça o consumo. E aquela história de desembalar menos e descascar mais, isso é muito verdade, né? Todo alimento in natura, ou no máximo processado, ele pode ser e deve ser consumido. O ideal é evitar os ultraprocessados, justamente pela questão de perda de nutrientes,
alocação de substâncias químicas, outras coisas que se envolvem no processo. Então, equilíbrio, sem radicalismos e fazendo com que a vida não fique um martírio, porque muitas vezes o paciente gosta de fazer o consumo de algum alimento e por alguma razão dizem para essa pessoa que ela não pode mais consumir. E na verdade não é bem assim que funciona. A gente sempre fala, se houvesse algum alimento ou chá ou suplemento que fosse definitivo no tratamento dessas doenças, a gente sempre utilizaria. Mas, infelizmente, ainda nada se comprovou como sendo totalmente eficaz. O estilo de vida, sim, isso faz diferença. E essa questão do estilo de vida e da alimentação saudável, né? A senhora citou descascar mais e desembalar menos, isso vale não só para quem tem lúpus e outras doenças, né? Para todo mundo que quer viver bem, viver melhor, viver por mais tempo. Bom, eu estou super adorando as dicas aqui, estou aprendendo um monte com as nossas convidadas. Eu vou só agora para um pequeno intervalinho, quero te convidar para ficar aqui com a gente, porque daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e informação. Até já. Voltamos para um segundo bloco de entrevista. Hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito do lúpus. Você sabe como é que funciona essa doença, como é que ela se manifesta? As nossas convidadas já aparecem aqui em tela. Eu estou recebendo em ambiente virtual a Carolina Malavasi, que é dermatologista, e a Carla Dionello, que é reumatologista, especialistas, portanto, no assunto. Vamos continuar o nosso bate-papo? Quero continuar primeiro com a doutora Carla, porque eu queria entender quais os órgãos são mais comumente afetados, se é que existem outros órgãos afetados, né, pelo lúpus, e quais as complicações que podem surgir a partir daí, a partir dessa questão de afetar o lúpus, afetar outros órgãos. Perfeito. Sim, então, o comprometimento sistêmico da doença, como eu falei, pode causar problemas no sistema musculoesquelético, então causando artrite, inflamação muscular também. A gente pode ter o comprometimento do sistema neurológico, tanto periférico, né, quanto sistema nervoso central. A gente pode ter o comprometimento do aparelho cardiovascular, do sistema cardiovascular, com inflamação cardíaca. A gente pode ter comprometimento da parte respiratória, do trato respiratório, com comprometimento do pulmão e do tecido que envolve o pulmão, que é a pleura. Nós podemos ter comprometimento renal, que é bastante conhecido, inclusive, nós damos o nome de nefrite lúpica, e sistema gastrointestinal com um pouquinho menos de frequência, e geniturinário também com menos frequência. Mas, então, o mais comum é realmente a pele, as articulações. Esqueci de falar, e é importante falar sobre o acometimento sanguíneo também, os pacientes podem ter alterações sanguíneas, e esses outros sistemas que eu citei. Doutora Carla, a gente estava falando aqui no primeiro bloco, falamos muito a respeito de que o paciente, uma vez diagnosticado, fazendo o tratamento, educado com relação à doença, pode viver normalmente ou mais próximo do normal. Esse seria o quadro ideal, né? Depois de um diagnóstico. Qual é o quadro mais grave, a situação mais grave que um paciente que tem lúpus pode se encontrar? E aí eu quero fazer essa pergunta para as duas, começando com a doutora Carla. Então, nós classificamos o lúpus eritematoso sistêmico em 3 graus. Então, leve, moderado e grave. O lúpus grave, ele é caracterizado por comprometimento sistêmico grave, intenso. Então, por exemplo, é o paciente que começa a ter perda de função renal, ou seja, o rim começa a funcionar mal, ou ele tem manifestações de sistema nervoso central, a gente tem de diferentes tipos, que também caracteriza a gravidade. O paciente que tem um quadro, às vezes, em mais de um local, né, o paciente acaba apresentando a doença multissistêmica, né, ele apresenta diversas manifestações ao mesmo tempo.
Então, isso é a gravidade. Em relação à parte renal, o que nós monitoramos regularmente é a quantidade de proteína na urina do paciente. Porque essa proteína aumentada na urina mostra que o rim está inflamado e ele está perdendo a capacidade de reter a urina que seria eliminada. Então, a urina excedente, a urina excessiva, a proteína excessiva na urina, ela acaba mostrando uma inflamação renal. E aí nós temos toda uma estratégia, uma abordagem, um fluxograma de tratamento desses pacientes. O lúpus pode causar morte? Sim, a mortalidade já foi muito maior. Os lúpus graves tinham uma sobrevida inferior a 5 anos, há cerca de 40 anos atrás. Hoje a sobrevida aumentou muito, mas infelizmente ainda é uma doença com uma letalidade alta, e nós vemos que principalmente relacionado a fenômenos infecciosos e a própria manifestação da doença. Porque, veja bem, é uma doença grave em que nós precisamos usar remédios que podem causar algum nível de comprometimento imunológico. Então, são dois elementos que acabam se juntando para debilitar o paciente. Então, quando nós falamos, tudo que nós falamos sobre ir à consulta, fazer o seu tratamento, é justamente para não chegar num nível de gravidade em que você coloca a sua vida em risco. Carolina, qual o quadro mais leve do lúpus num paciente e o mais grave? Bom, em relação à pele, Isso. o quadro mais leve seriam lesões pequenas, lesões que a gente consegue controlar com facilidade, com tratamentos tópicos, né? Quando eu falo tópicos, são pomadas, cremes, protetor solar, etc., né? Corticoides tópicos ou imunomoduladores tópicos. Então, são essas lesões em que a gente não precisa entrar com tratamentos sistêmicos, né? E o quadro mais grave são lesões mais extensas, com extrema sensibilidade, que podem gerar sequelas, né? E que são ali de difícil controle. Então, em mulheres, por exemplo, pode ocorrer um acometimento de lesões de lúpus no couro cabeludo, e aquilo vai gerar uma queda dos cabelos, que a gente chama de, um tipo, né, de alopecia cicatricial, ou seja, aquele cabelo não volta. Aonde houve a agressão da autoimunidade do lúpus, o folículo do cabelo cai e não volta mais a nascer, né? Então, também, quanto mais cedo a gente tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico por meio do exame clínico, da biópsia de pele, dos exames laboratoriais, mais rápido e com maior eficácia a gente consegue agir, interferir na evolução natural da doença e prevenir essas possíveis sequelas. Doutora Carla, o lúpus age da mesma forma em crianças e adultos ou existe alguma diferença no avanço, por exemplo, da doença? E aí eu já quero emendar uma outra pergunta, veio aqui uma curiosidade. Quem tem lúpus, por exemplo, pode doar sangue? Certo. O lúpus na criança, ele usualmente é um pouco mais grave, tá? Acaba causando o comprometimento principalmente da pele e o comprometimento muscular também. Então, o lúpus da criança, ele exige bastante cuidado. Ele pode ser bastante grave. E em relação à doação de sangue, normalmente doentes com doença autoimune tipo lúpus, dentre outras, não pode doar sangue. Porque os elementos relacionados à sua imunidade que está alterada poderiam ter um comprometimento no sangue doado. Eu estou explicando de uma forma mais simples possível. Então, esse sangue, a princípio, não poderia ser doado.
Existe alguma associação entre o lúpus e outras doenças? O lúpus pode, por exemplo, fazer o aparecimento de outras doenças, de outras condições médicas? E aí eu faço a pergunta para as duas, né? Vamos começar na área, portanto, da dermatologia com a Carolina, depois eu volto com a doutora Carla. Como todas as doenças autoimunes, às vezes elas não vêm sozinhas, né? Com o lúpus não é diferente. Pode acontecer o acometimento de outras doenças, no caso da pele, que podem estar relacionadas a essa imunidade ou que podem ser secundárias à imunossupressão, à imunomodulação que a gente provoca com o tratamento. Então, infecções cutâneas podem acontecer, né? Infecções fúngicas, elas podem vir junto, mas acredito que do ponto de vista sistêmico, talvez seja um pouco mais rico do que na pele propriamente dita. Doutora Carla, tem ligação? O lúpus pode fazer com que outras doenças apareçam? Perfeito, né? É exatamente isso. As doenças autoimunes, usualmente, elas vêm acompanhadas de outras doenças autoimunes. E aí a gente cita, por exemplo, o hipotireoidismo, né? A tireoidite de Hashimoto, as outras lesões de pele, como, por exemplo, eventualmente o vitiligo pode vir junto, o diabetes do tipo 1 pode vir junto. Às vezes, nós temos pacientes com outras doenças reumáticas associadas, por exemplo, artrite reumatoide junto com o lúpus, miopatias inflamatórias junto com o lúpus. Então, é um paciente que, em função desse gatilho de autoimunidade, ele pode vir a engatilhar outras doenças também. Isso, com relação a doutora Carla falou algo que me chamou a atenção, com relação ao vitiligo. É comum que você veja pacientes que têm lúpus desenvolvendo o vitiligo? O vitiligo, inclusive, eu queria que a senhora aproveitasse e me explicasse. A pessoa não necessariamente desenvolve o vitiligo no corpo inteiro, né? Às vezes pode ser só uma manchinha isolada, pode ser controlável. Então, a gente tem o vitiligo que ele pode ser segmentar, né? Que é bem comum em crianças. Então, ele vai pegar só um segmento, às vezes só um braço, só uma parte da face, né? E, assim, essa coexistência, ela pode acontecer. Se é muito comum, não necessariamente, assim. O lúpus em criança já não é tão frequente, né? Pelo menos a parte cutânea. Ele não é super prevalente. Ele vai ser mais prevalente em pacientes adultos jovens, né? Mas quando ele acontece com o vitiligo junto, é uma causalidade. E uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Agora eu volto com a doutora Carla. A senhora queria fazer alguma consideração com relação a isso? A gente brinca que tudo isso é um grande quebra-cabeça, porque não existe sempre, não existe obrigatoriedade de uma coisa acompanhar a outra, né? Então, o que a gente precisa saber é que isso pode acontecer e que a gente vai estar monitorando o paciente nisso. Então, essas questões de associação ao desenvolvimento do acompanhar do paciente que a gente vai poder identificar ou não. Mas nada é obrigatório. E ainda falando em relação a isso, sobre nada é obrigatório. O lúpus, ele tem uma data limite para acontecer, para despertar na vida de alguém ou não necessariamente? A senhora já falou que pode aparecer em crianças, pode acontecer em adultos jovens, mas tem um determinado momento em que ele não aparece mais ou ninguém está livre do lúpus? De modo geral, os idosos, eles vão ter bem mais raramente, e normalmente eles entram dentro de um subtipo que vem por evento adverso de remédios, de medicações. Não é comum, mas quando acontece, usualmente tem correlação com determinados tipos de medicação em uso.
Então quer dizer que o uso de algum remédio pode influenciar no surgimento do lúpus? A gente chama de lúpus induzido por droga. Sim. Nossa. Então, todo mundo precisa ficar em atenção mesmo. Acho que a gente já navegou bastante pelo universo do lúpus. Eu queria agora falar um pouco de prevenção e, mais do que isso, também de políticas públicas. Qual que é a importância da informação, de se divulgar informações relacionadas ao lúpus? Quais números a gente tem hoje? É uma doença que faz com que a gente precise ficar com a atenção voltada, porque é pouco falado, eu acho. Muito se fala muito sobre lúpus quando aparece algum artista que fala que recebeu o diagnóstico, mas como é que a gente faz para que essas informações, principalmente em relação à prevenção, chegue em camadas da sociedade que às vezes são mais difíceis de acessar essas informações? Começo com a Carolina, depois volto com a Carla. Então, eu acho que conscientizar, desestigmatizar esses pacientes, que principalmente os pacientes que têm lesões de pele, eles sofrem muito estigma, muito preconceito, como qualquer doença de pele crônica, né? Então, realmente é fundamental que as pessoas acessem essa informação, tirar esses estigmas de que o lúpus poderia ser uma doença contagiosa, que não é, né? Eu acho que trabalhar isso nas escolas mesmo, porque eu acho que quando a gente começa já com as crianças, esse conhecimento ele se reverbera de uma forma muito saudável para as pessoas, né? Até nos ambulatórios, quando a gente atende os pacientes com lúpus, existe essa conversa, né? Para que a pessoa tenha muito conhecimento sobre a doença que ela tem e possa funcionar também como um agente propagador de informação para a sua comunidade, para as pessoas, do seu círculo familiar, círculo de amigos, né? Porque realmente, eu acho que o maior impacto é quando você tem um amigo, um familiar, ou você mesmo apresentando a doença. Infelizmente, isso é da natureza humana, né? Mas é claro que, quando a gente está falando de uma doença que pode gerar agravos importantes para a saúde global desse paciente, agravos, inclusive do ponto de vista econômico para o sistema de saúde, quanto mais informação a gente tiver à disposição das pessoas, melhor vai ser esse impacto, porque as pessoas vão buscar um diagnóstico o mais precoce possível, vão sofrer menos impactos a longo prazo dessa doença. E é um tratamento caro, doutora Carolina? Só emendando já, a senhora falou a respeito, né, dos custos para o poder público nesse sentido, mas com relação à sua área, é um tratamento caro para aquele paciente que acabou de ser diagnosticado, vai procurar? Só para que as pessoas não fiquem muito preocupadas ou, enfim, tenham consciência do que de fato a gente está falando. De um modo geral, tomar uma medicação que é fornecida pelo sistema de saúde não é um medicamento caro, nem para o paciente, nem para o sistema de saúde. A maioria dos cremes, das pomadas que são necessárias, não são necessariamente tratamentos caros. Agora, fazer uma hemodiálise é caro, né? Então, ter uma internação prolongada por uma complicação grave de lúpus é caro. É caro para o seu plano de saúde, é caro para o sistema de saúde, é caro para a população. Então, de um modo geral, o tratamento bem feito, ele não sai caro quando a gente compara todos os agravos, os impactos de uma doença evoluída. Por isso a importância... A doutora Carla vai concordar comigo. Por isso a importância do diagnóstico precoce também, né, doutora Carla? Isso. A gente estimula, até mesmo em ambiente universitário, né? Eu hoje estou falando aqui do Hospital Universitário da UFRJ, do Rio de Janeiro. A gente estimula que o diagnóstico seja mais precoce, porque todo caso inicial, ele vai ter uma evolução melhor se ele for abordado no início. Então, é perfeito o que a doutora Carolina falou. O paciente em hemodiálise, ele custa muito mais do que um paciente que tinha uma doença na articulação e na pele e que se concluiu tratar-se de lúpus. Então, é muito importante isso. E a gente hoje vive um momento
em que existem novas drogas disponíveis, nós estamos com novos tratamentos disponíveis, aguardando que o público com a doença, né, os nossos pacientes possam ter acesso a essas medicações. Então, já existe trâmites pelo próprio Ministério da Saúde para novos protocolos de tratamento, com drogas que nós damos o nome de imunobiológicos, tá? Para tratamento das formas graves da doença. Mas, repito, essas medicações, elas são para casos de moderados a graves. Então, o ideal é a gente tratar o paciente enquanto ele está com a manifestação leve de doença e que ele vá viver o resto da sua vida com manifestação leve. A nossa intenção é sempre essa. Mas esse tratamento... É muito importante. Esse tratamento, doutora Carla, é oferecido pelo SUS? E eu queria já perguntar para a senhora, caso a senhora saiba também, curiosidade aqui, como é que é o cenário de lúpus hoje no Brasil? Como estão, por exemplo, com relação aos números? É uma doença que acomete muita gente? Em termos de... Perfeito. Em termos de prevalência, é uma doença que gira em torno de menos de 1% da população. Quando a gente pensa num número de 1%, a gente pode achar até que é pouco, mas nós vivemos num país de dimensões continentais, então nós temos um grande número de pacientes. E ainda, infelizmente, um grande número de pacientes sem acesso a tratamento especializado, especialmente no contexto de sistema público. Por isso que a gente precisa entender melhor a doença, falar sobre ela, para que os pacientes cheguem no local que eles necessitam para o tratamento de forma mais rápida. Em relação a tratamento, hoje nós temos todos os medicamentos imunossupressores, imunomoduladores e corticoides, nós temos todos com possibilidade de serem fornecidos pelo SUS, com algumas épocas de desabastecimento, de redução de fornecimento, mas nós temos disponibilidade sim da medicação. O que nós aguardamos ansiosamente é pela disponibilidade de distribuição dos medicamentos imunobiológicos que já têm indicação em bula de tratamento da doença. Então, é isso que a comunidade reumatológica, a Sociedade Brasileira de Reumatologia e as sociedades regionais, que eu aqui represento a do Rio de Janeiro, e os pacientes e as associações de pacientes, nós lutamos para que chegue logo e que a gente possa utilizar para os nossos pacientes. Foi uma aula, hein? Quero agradecer a participação das nossas duas especialistas. Hoje a gente conversou aqui no Alesp em Pauta sobre lúpus com a doutora Carla Giornello, que é reumatologista, e a Carolina Malavasi, dermatologista. Muito obrigada pela participação. Sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido um bate-papo interessante, que você tenha aprendido muito a respeito dessa questão do lúpus e que você possa fazer as melhores escolhas para viver bem. Eu espero você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.